Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Balto Fernandes. Vamos dar sequência ao nosso curso de Eletrodinâmica. E hoje na nossa segunda aula, vamos falar sobre introdução à eletrodinâmica. Então, os tópicos de nossa aula são corrente elétrica, intensidade da corrente elétrica, diferença de potencial, ADDP, resistência elétrica, vamos falar sobre as leis de Ohm, na sequência, potência elétrica e finalizando, energia elétrica consumida. Esses são os tópicos da nossa aula de hoje. Então, vamos começar. Bem, pessoal, em um condutor, nós temos átomos. Nos átomos, nós temos no núcleo prótons, elétrons, e na eletrosfera nós temos os elétrons. E esses elétrons, eles estão em um constante movimento desordenado. Ok? Eles se movem em todas as direções. Pois bem, o que vem a ser corrente elétrica? Corrente elétrica é um fluxo ordenado, digamos, menos desorganizado, de cargas elétricas, especificamente os elétrons. Então, corrente elétrica, por definição, é um fluxo ordenado de cargas elétricas, os elétrons, que atravessam uma seção de um condutor. Ok? Bem, duas condições devem existir para que se possa estabelecer uma corrente elétrica entre dois pontos. Primeira condição: deve haver um percurso entre os dois pontos ao longo dos quais as cargas possam se movimentar. Então, tem que haver um percurso, tem que existir um caminho para os elétrons percorrerem alguma região para ter um deslocamento de carga, ok? Uma coisa importante é que a maior ou menor facilidade de movimento dessas cargas dependerá da natureza do condutor. Aí eu trouxe aqui uma tabela, né, só para ilustrar algumas substâncias e a sua condutividade elétrica, ok? Então, nem toda substância vai ter a mesma condutividade, ou seja, a facilidade para que tenha uma corrente elétrica, tá bom? O segundo ponto, também importante, é que deve existir uma diferença de potencial, uma DDP, entre dois pontos para que exista a corrente elétrica. Então, aqui nessa figura, a DDP entre os dois pontos aqui, por exemplo, o ponto A e o ponto B, como a DDP é zero, você vai ter um movimento desordenado dos elétrons. Mas se você estabelece, né, se você conecta as extremidades do fio a uma bateria, por exemplo, você proporciona uma DDP diferente de zero, logo eu vou ter um movimento mais, né, ou melhor, menos desorganizado de cargas, caracterizando a corrente elétrica. Ok? Bem, então, só para ilustrar aqui um desenho simples de um circuito elétrico, onde a chave está aberta. Então, se não tem DDP, a corrente elétrica aqui é zero, então a lâmpada não vai acender. Quando você fecha a chave, você estabelece a DDP e a lâmpada passa, né, a emitir luz, porque está passando uma corrente, está aquecendo o filamento, está emitindo radiação na faixa do visível e essa luz vai chegar aos nossos olhos. Tudo bem? Para ilustrar essas figuras aqui, eu trouxe um videozinho para vocês acompanharem e assistam e observem uma simulação.
Então vejam aí nessa simulação que os elétrons colidem com os átomos, então transferem energia, tem um aquecimento, né? E esse aquecimento é o chamado efeito Joule, que é a transformação de energia elétrica em energia térmica, ok? Aí você vai ter um aquecimento e vai ter emissão de luz, tá bom? Então, essa é uma simulação para vocês terem uma noção do que vem a ser a corrente elétrica e esse efeito aí da lâmpada incandescente. Tudo bem, gente? Vamos lá, então. Bem, então, como é que eu posso calcular essa corrente elétrica, essa intensidade média da corrente elétrica? A gente calcula por uma razão entre a variação da carga pelo intervalo de tempo. Então, essa é a expressão para calcular a intensidade da corrente elétrica média, tá certo, gente? Bem, a unidade de carga é o coulomb e de tempo é o segundo. Essa razão coulomb por segundo a gente chama de ampere. E a gente usa a letra A para representar isso, tá bom? Existem alguns submúltiplos muito comuns, que é o miliampere. Aí lembrando que mili equivale a 10 a menos 3. E existe o microampere. Aí o micro equivale a 10 a menos 6. Então, aí está a expressão para calcular a corrente elétrica, a unidade no SI e alguns submúltiplos comuns que aparecem em problemas. Bem, vamos agora para um ponto importante, que é o seguinte. Qual o sentido da corrente elétrica, né? Corrente elétrica é o movimento de elétrons, tá certo? Porém, no início do estudo da corrente elétrica, pensava-se que os prótons que eram as cargas que se moviam no condutor, tá bom? Então, esse GIF que está aqui do lado, ele está mostrando isso. Ó. Na parte de cima, né, mostra o chamado sentido convencional, que é do polo positivo para o polo negativo, e na parte de baixo o sentido real da corrente, que é o sentido, né, do polo negativo para o polo positivo, tá bom? Então existe o sentido real, né, que na verdade são os elétrons que se movem, e ainda se usa o sentido convencional em relação ao início do estudo da eletricidade, onde se pensava que eram os prótons que se moviam. Tudo bem? Quando o problema não se referia a nenhum sentido, adota-se o sentido convencional. Bom? Pois bem, vamos aí para o terceiro ponto, né? Que seria a diferença de potencial, que nós vimos na aula 1, onde foi revisado a parte de campo elétrico e nós introduzimos a definição de energia potencial elétrica e potencial elétrico. Então, aproveitando a aula anterior, lembrando, né, uma carga fonte positiva, uma carga de prova positiva e um ponto P. Essa carga, sobre ela, você vai ter aqui a ação de uma força elétrica, ok? E essa força elétrica vai deslocar essa carga até um ponto P'. Então, vimos que a diferença de potencial vai ser o potencial em P menos o potencial em P', é exatamente a razão entre o trabalho realizado por essa força sobre a carga elétrica, Qzinho, ok? Então, essa diferença é o que nós chamamos de DDP e vamos usar a letra U, tá certo? Em homenagem ao professor Baldo. É só brincadeira, só para descontrair. Então, o DDP é o trabalho sobre a carga. Então, como vimos anteriormente, deve existir uma DDP. Se a DDP for zero, a corrente elétrica é zero. Se a DDP for diferente de zero, a corrente elétrica vai ser diferente de zero. Então, vamos aqui. A DDP, nós já vimos que é o trabalho sobre a carga. Então, deixa eu apagar aqui. Então, acho que eu fiz uma simulaçãozinha aqui, tá aqui, ok. Então, a DDP é o
Então é isso, deve existir uma diferença de potencial em um circuito para ter corrente elétrica. E a gente representa essa DDP com a letra U, ok? E nada mais é do que a razão entre o trabalho realizado sobre a carga para que a carga sofra ou tenha um deslocamento. Tudo bem? Vamos lá então. Vamos agora para outro ponto importante, resistência elétrica. Certo? Bem, gente, primeiramente, vamos discutir aqui o que são resistores elétricos, né? Resistores são elementos de circuito que consomem energia elétrica, convertendo-a integralmente em energia térmica, tá certo? Essa conversão de energia elétrica em energia térmica, a gente nomeia isso de efeito Joule. Tá certo? Efeito Joule, que o videozinho da simulação da lâmpada mostrou esse efeito bem bonitinho, tá bom? Bem, como é que você observa em um circuito a resistência elétrica, né? Então, o símbolo é esse aqui, ó. São esses tracejados, tá certo? Que representam a resistência elétrica e a gente usa a letra R, né? Para representar a resistência elétrica, tudo bem? Bem, então, só para entender aqui um pouquinho mais, a resistência é a capacidade de um condutor qualquer de se opor à passagem da corrente elétrica, mesmo que exista uma DDP. Então, mesmo que exista uma DDP, você vai ter uma dificuldade, ou seja, o condutor oferece uma dificuldade. Essa figura aqui tenta mostrar isso. Ó. Então, os elétrons tentam passar pelo condutor e vai existir uma dificuldade à passagem dessas cargas elétricas. E essa dificuldade a gente vai chamar isso de resistência elétrica, tá bom? No SI, Sistema Internacional, a unidade é o ohm e o símbolo é esse que eu estou fazendo aqui, ó. Tipo uma fechadura, uma ferradura, tá certo? Bem, juntando a ideia de corrente elétrica, DDP e resistência elétrica, vamos aqui introduzir a definição, ou melhor, introduzir as leis de Ohm, tá certo? Eu vou separar aqui em primeira e segunda, mas geralmente se estuda como se fosse leis associado a uma situação, uma consideração de problemas que você não que você tem uma temperatura constante e situações que você analisa a variação da resistência em função da temperatura, tá bom? Bem, então eu vou dizer aqui, vou trabalhar separadamente, primeira e segunda lei, tá? Alguns autores não diferenciam, tudo bem? Então, ó, o físico alemão Georg Ohm verificou que existem resistores para os quais, variando-se a DDP, a corrente elétrica varia na mesma proporção. Ok? Ou seja, a DDP e a corrente são diretamente proporcionais. Então, nessas condições, nós temos, se eu fosse representar isso aqui, deixa eu só voltar aqui que deu. Então, se eu fosse representar isso aqui, ó, eu teria isso aqui, ó. U sobre I. Isso aqui, ó, se você aumenta a DDP, você aumenta a corrente e vice-versa. Essa razão fornece uma constante que Ohm chamou de resistência elétrica. Certo? Então, ó, U sobre I é igual a R, ou U é R vezes I. Aqui está a conhecida primeira lei de Ohm. Tudo bem? Pois bem, então, como eu falei, ó, esse coeficiente de proporcionalidade recebe o nome de resistência elétrica do resistor, que é esse Rzinho que está aqui, ó. Então, U sobre I é igual a R, que vai ser uma constante. Tá certo? Bem,
o nome de resistência elétrica, né, dado ao R, pois esse R ele vai representar a dificuldade que o resistor oferece à passagem da corrente. Tudo bem? Que, numa primeira análise, esse R ele vai ser constante, tá bom? Vamos já ver que esse R ele pode variar. Mas, numa primeira análise que Ohm fez, ele considerou que esse R ele fosse constante. Tudo bem? Bem, então, um detalhe importante, né? O valor R da resistência do resistor, ele, quando existe uma resistência, ele é representado, como nós já vimos aqui, ó, com esses tracejados no circuito. Se o resistor não oferece resistência, se a resistência for zero, então quando você pegar um circuito que não tem nenhum tracejado, é porque ele está dizendo que a resistência naquele ponto é zero, ou seja, a corrente passará com facilidade quase que total. Tá bom? Bem, aí aproveitando essa ideia de resistência constante, nós temos aqui duas possibilidades, né? O que George Ohm chamou de resistor ôhmico, né? Ó, quando que um resistor ele é ôhmico? Quando a resistência não varia. Como é que você observa isso no gráfico? O gráfico U em função de I vai ser uma reta inclinada. Então, quando você pegar um problema que eu tenho um gráfico de U em função de I e a reta foi inclinada, eu vou ter um resistor ôhmico. Se eu pegar um gráfico da DDP em função da corrente, e eu tiver uma parábola ou qualquer gráfico que não seja uma reta inclinada, eu vou ter o chamado resistor não ôhmico, ou seja, um resistor que a resistência varia. Ok? Para você usar a primeira lei de Ohm, você tem resistores ôhmicos. Ok? Vamos lá, então. Bem, como eu falei anteriormente, alguns fatores, pessoal, vão interferir na resistência elétrica. Até então, ela era considerada constante, mas, né, alguns fatores vão interferir na resistência elétrica. Por exemplo, a temperatura. Se você aquece um condutor, você aumenta a agitação das moléculas, consequentemente vai aumentar a agitação e o elétron que vai passar pelo condutor vai ter mais dificuldade. Então, a temperatura altera a resistência. Outro fator importante é que o material, nem todo material oferece a mesma dificuldade à passagem da corrente. Logo, ele vai interferir na resistência. O comprimento vai interferir também, porque quanto maior o comprimento, eu vou ter mais obstáculos para a passagem da corrente. E o outro fator é a área de secção transversal do condutor. Então, gente, por que eu estou separando? Né? Por que eu trabalho separadamente? Porque em um momento, Ohm vai propor que a resistência ela pode ser constante, só que quando você vai analisar os detalhes do sistema, alguns fatores vão interferir na resistência. Por isso, né, que vai existir uma lei ou como é que eu posso falar? Um aprofundamento da primeira para mostrar que a resistência pode variar. Tá certo? Então, se você, né, mantiver a temperatura constante, verificou-se que a resistência elétrica ela é diretamente proporcional ao comprimento, ou seja, maior comprimento, maior resistência e vice-versa, e ela é inversamente proporcional à área de secção transversal A do condutor. Então, juntando essas duas ideias de resistência variar diretamente com o comprimento e inversamente com a área, vamos ter a segunda lei de Ohm, que é essa expressão aqui, ó. A resistência vai depender diretamente do comprimento e inversamente da área. Essa letrinha que aparece aqui, tá certo? É o chamado ρ, que caracteriza o material que constitui o resistor. Tá certo? A gente vai chamar isso aqui de resistividade do material.
essa resistividade, ela depende da temperatura em que se encontra o material. Então, por isso que a temperatura, ela não pode ser descartada. Quando você considera que a temperatura não varia a resistência, aí você vai para o RI. Mas esse R aqui, tá certo? Ele pode sofrer variação, como nós vimos. Ele é variável, tá certo? Ele pode variar com a resistividade, ele pode variar com o comprimento e ele pode variar com a área. Tudo bem? Muito bem. Então, no SI, a unidade para resistividade é o ohm-metro. Vamos ver no nosso quadro interativo? Vejam só. Nós vimos que o R é ρ L sobre A. Então, se nós isolarmos o ρ, eu vou ter R, A, está dividindo, vai multiplicando, e o L está multiplicando, passa dividindo. Então, fica assim, ρ, a resistência é ohm, a área é metro quadrado e o L é metro no SI. Então, se nós chegarmos aqui, eu posso cancelar esse 2 com esse M. Portanto, a unidade de medida para o ρ é o ohm-metro. Isso aqui está no nosso slide, ok? Eu só mostrei para vocês verem passo a passo. Então, vamos lá. Então, está aqui, ρ L sobre A. Isola o ρ, aí fica R vezes A sobre L. A unidade do R é o ohm, da área é metro quadrado, comprimento é o metro. Aí eu venho aqui, corto 2 com M de baixo, então fica ohm-metro. Essa é a unidade da resistividade, tá bom? Que ela que vai variar com a temperatura. Então aí está a segunda lei de Ohm. Bem, dando sequência ao nosso conteúdo, vamos para mais um tópico importante, que é potência elétrica, tá bom? Bem, gente, por definição, potência corresponde a uma taxa de transferência de energia que ocorre em um determinado intervalo de tempo. Então, matematicamente, é a energia transferida ou transformada por unidade de tempo, energia equivale a trabalho, então potência pode ser expressa por energia pelo intervalo de tempo. Bem, no SI, vimos já que energia é dada em joule, tempo é dado em segundos, aí joules por segundo corresponde ao que nós conhecemos por watts. Então, a unidade de potência é o watts e o símbolo é o W. Bem, vamos entender um pouquinho o conceito de potência, tá certo? Quando você liga uma lâmpada, você estabelece uma DDP nos terminais de uma lâmpada, vai passar uma corrente elétrica. Então, essa corrente passa pelo condutor, passa pela lâmpada. Nós já vimos no vídeo agora há pouco como é que é esse processo, tá bom? Então, o que vem a ser isso? Durante o intervalo de tempo, essa lâmpada recebe uma quantidade de energia térmica equivalente à energia potencial elétrica transformada por uma carga que passou por ela. Resumindo, está acontecendo aqui uma transformação de energia elétrica em energia térmica. Então, em um certo intervalo de tempo, eu tenho uma transformação de energia elétrica em energia térmica. Daí surge a ideia de potência elétrica da lâmpada. Então, está ocorrendo uma taxa de transferência de energia ou transformação de energia em um certo intervalo de tempo. Daí a noção de potência elétrica. Tudo bem? Para dar sequência aqui à grandeza, essa expressão que foi mostrada agora há pouco, essa aqui, tem aqui, potência, energia pelo intervalo de tempo, é uma expressão que a gente vê em mecânica.
Vamos então tentar mostrar a definição de potência usando as variáveis elétricas. Vamos ver aqui? Acompanhe comigo. Então, ó, a energia equivale ao trabalho realizado pela força elétrica. Então, a energia está associada ao trabalho da força elétrica. Aí vimos que o trabalho da força elétrica é o produto Q vezes U. Tudo bem? Então, se nós substituirmos onde tem o E, colocar Q vezes U, olha o que vai acontecer. Então, ó, no lugar do E, Q vezes U, vimos agora há pouco que a razão entre a carga e o intervalo de tempo é a nossa corrente elétrica. Então, chegamos à expressão potência elétrica é igual a π, I vezes U. Aqui está a expressão usando variáveis elétricas. I, corrente, e U é a DDP. Pronto. Então, essa expressão aqui é muito utilizada em problemas, tá? Que vocês vão ver em alguns exercícios que a gente vai resolver nas aulas posteriores, tá bom? Bem, para encerrar o nosso tema da aula de hoje, temos aqui energia elétrica consumida, que é um tema assim que nós não estamos acostumados, né, a buscar informações sobre isso, mas todo mês, né, seus pais pagam a conta de energia. E nós pagamos a conta de energia e na nossa fatura vem uma coisa que eu destaquei aqui, ó, um K, um W e um H. Isso aqui é o kWh, que é a unidade de energia elétrica que a gente usa ou que aparece nas faturas. Então, muito simples aqui, ó. Vamos lá. Nós já vimos que potência é energia pelo tempo. Então, se eu quero calcular a energia, eu faço energia, potência vezes o tempo. Então, a energia que nós consumimos nas nossas residências vai depender do tempo que você passa com os aparelhos ligados e da potência de cada aparelho. Muito simples, tá bom? Então, como eu mostrei na foto da fatura, né, gente? A unidade para a potência elétrica, né, é o kW e o tempo é dado em horas. Vamos ver então aqui uma relação muito comum que aparece, ó. A relação entre o kWh e o joule, né? Nós estamos acostumados a interpretar a energia com a unidade joule, mas nas faturas aparece o kWh. Vamos ver aqui essa relação. Então, energia consumida, ó, aqui não é a potência vezes o intervalo de tempo, não é isso? Só que a potência é dado em kilowatts e o tempo em horas. Vamos converter isso aqui, ó. Vejam comigo. O quilo equivale a 10 à terceira. Então, fica 10 à terceira e o watts é joules por segundo. Uma hora tem 3.600 segundos. Ok? Aqui teve um errozinho, pessoal. É 3,6 vezes 10 à terceira, tá bom? Bem, se eu chegar aqui, ó, o S com o S vai embora. Então, sobrou. Tinha cortado junto? Então, ó, 10 à terceira vezes 10 à terceira vai dar 10 à sexta. Então, aqui, ó, 1 kWh, isso aqui, ó, 1 kWh equivale a 3,6 vezes 10 à sexta joules. Essa é a relação entre o kWh e o joule, né? Nas faturas da Cosern aparece kWh, mas você pode converter para joules. Imagina só se na sua fatura usasse a unidade de joules, quantos números não teriam? Então, isso aqui é até para facilitar na visualização da nossa fatura. Ok?
Com isso a gente encerra mais uma aula, pessoal. Se você gostou, deixa o seu joinha, tá certo? Deixa o comentário na descrição do vídeo e nos vemos na próxima aula, ok? Obrigado e até logo.